Era véspera de Natal e o cheiro de canela e cravo já tomava conta da casa da vovó Marieta, lá no interior de Minas Gerais. Eu tinha apenas 8 anos naquele dezembro de 1992, e a expectativa do Natal me deixava com aquele frio na barriga que só criança sente, aquela mistura de ansiedade e alegria pura que faz o tempo parecer parar. A casa da vovó ficava no alto de um morro, cercada por cafezais que naquela época do ano já tinham sido colhidos, deixando os galhos nos balançando ao vento quente do verão mineiro. O sol batia forte nas telhas de barro vermelho, fazendo aquele calor úmido e pesado que grudava na pele, mas dentro da casa, com as janelas abertas e o vento passando pelos cômodos, dava para respirar aquele ar fresco que vinha do vale. Minha mãe, meu pai, minha irmã mais nova, a Júlia, e eu tínhamos chegado na tarde anterior, depois de quase 4 horas de viagem por estradas de terra que chacoalhavam o carro velho do meu pai até os ossos. Lembro do barulho das pedrinhas batendo na lataria, do cheiro de poeira vermelha que entrava pelas frestas das janelas, e da minha irmã reclamando que estava enjoada. Mas quando finalmente avistamos a casa da vovó, com aquela varanda grande cheia de vasos de samambaia e begônia, tudo aquilo foi esquecido. Vovó Marieta estava lá, acenando com aquele sorriso largo que iluminava o rosto enrugado pelo sol e pelos anos, o avental florido amarrado na cintura e os cabelos brancos presos num coque frouxo na nuca. A casa cheirava a infância. Não tem outra forma de descrever. Era um cheiro de lenha queimada no fogão a lenha, de café coado na hora, de bolo de fubá ainda quente, de sabão de cocô que a vovó usava para lavar as roupas no tanque do quintal. Cada cômodo tinha seu próprio perfume. A cozinha era o reino dos temperos, onde potes de vidro guardavam alho, cebola, pimenta do reino, açafrão. A sala de estar cheirava a cera de abelha que a vovó passava nos móveis de madeira escura, e o quarto onde eu e a Júlia dormíamos tinha aquele cheiro de roupa guardada, de naftalina e lavanda, misturado com o aroma adocicado das flores do jardim que entravam pela janela aberta. Naquela véspera de Natal, a casa estava mais cheia do que o normal. Além de nós, tinha a tia Conceição com o marido, o tio Zé, e os 3 filhos deles, meus primos Pedrinho, Marcela e o bebê Gustavo, que ainda mamava e passava o dia inteiro grudado no peito da tia. Tinha também o tio Arnaldo, irmão mais novo da minha mãe, que tinha voltado de São Paulo onde trabalhava numa fábrica de autopeças e sempre trazia histórias da cidade grande que me deixavam boquiaberto. E tinha a dona Neuza, vizinha da vovó que morava sozinha desde que o marido tinha falecido, e que a vovó sempre convidava para as festas porque dizia que ninguém merecia passar o Natal sozinho. O dia tinha amanhecido com aquele céu azul profundo, sem uma nuvem sequer, e o sol nascendo por trás das montanhas pintava tudo de dourado. Os galos tinham começado a cantar ainda de madrugada, e logo depois vieram os passarinhos, os bem-te-vis, as rolinhas, os sanhaços, cada um com seu canto próprio formando aquela sinfonia matinal do interior. Eu acordei com o cheiro do café sendo coado, aquele aroma forte e encorpado que subia pelas tábuas do assoalho e entrava no quarto como um convite irrecusável. A Júlia ainda dormia, enrolada no lençol de algodão cru, a boca entreaberta e os cachinhos loiros espalhados pelo travesseiro. Desci para a cozinha descalço, sentindo a madeira lisa e fresca do chão sob os pés. A vovó já estava lá, claro, porque ela sempre acordava antes de todo mundo. Estava de frente para o fogão a lenha, mexendo uma panela grande de onde saía um vapor perfumado. Quando me viu, virou o rosto e sorriu, os olhos pequenos e brilhantes quase desaparecendo nas rugas. Dormiu bem, meu netinho? Ela perguntou com aquela voz rouca e carinhosa que me fazia sentir seguro. Dormi sim, vovó, respondi, me aproximando do fogão para sentir o calor das brasas. O que a senhora tá fazendo? Doce de abóbora com cocô, ela disse, me mostrando o conteúdo da panela. Aquela massa alaranjada e brilhante, cheia de pedacinhos de cocô ralado, borbulhava devagar, soltando um cheiro adocicado que fazia a boca encher de água. Para a ceia de hoje à noite. Mas ainda tem muito o que fazer, menino. Hoje vai ser um dia corrido. E foi mesmo. Conforme a manhã avançava e o sol subia no céu, a casa foi ficando cada vez mais agitada. Minha mãe e a tia Conceição assumiram o comando da cozinha junto com a vovó, e logo a casa inteira estava tomada por cheiros deliciosos. Tinha o peru assando no forno, temperado com alho, cebola, pimenta e aquele molho especial que a vovó fazia com vinho tinto e ervas do quintal. Tinha o arroz à grega cozinhando, cheio de passas, amêndoas e pedacinhos de cenoura e ervilha. Tinha farofa sendo preparada, com bacon, linguiça calabresa, ovos cozidos picados e azeitonas verdes. Tinha salada de maionese, com batatas, cenouras, vagens, ervilhas, tudo cozido e misturado com aquela maionese caseira que a tia Conceição fazia e que era muito melhor que qualquer uma de pote. Meu pai e o tio Zé ficaram encarregados de arrumar as mesas.
Como não cabia todo mundo na mesa da sala de jantar, eles improvisaram outra mesa na varanda, usando tábuas largas apoiadas em cavaletes e cobrindo tudo com toalhas brancas de linho que a vovó guardava para ocasiões especiais. O tio Arnaldo ficou responsável pelas bebidas, organizando as garrafas de refrigerante, cerveja e vinho numa bacia grande cheia de gelo que ele tinha ido buscar na cidade mais cedo. E nós, as crianças, ficamos com a tarefa de decorar a casa. A vovó tinha guardado no sótão uma caixa velha de papelão cheia de enfeites natalinos. Eu e o Pedrinho subimos a escada estreita e rangente que levava ao sótão, aquele espaço escuro e empoeirado debaixo do telhado onde a vovó guardava coisas antigas. Lá em cima fazia um calor insuportável, o ar estava parado e pesado, e tinha aquele cheiro de mofo e madeira velha. Encontramos a caixa no canto, coberta por uma lona plástica. Quando abrimos, foi como abrir um baú de tesouros. Tinha bolas coloridas de vidro, algumas com a tinta descascada pelo tempo. Tinha correntes de papel crepom nas cores verde e vermelho. Tinha um presépio de cerâmica com as peças todas embrulhadas em jornal velho. Tinha pisca-pisca com lâmpadas grandes e coloridas. Tinha até um Papai Noel de pano com a barba de algodão amarelada. Descemos a caixa com cuidado, segurando firme para não deixar cair, e espalhamos tudo na sala. A Marcela, que tinha 6 anos e era toda animada, começou a pendurar as bolas na árvore de Natal que a vovó tinha montado no canto da sala. Era uma árvore artificial, pequena e meio torta, com os galhos de plástico verde já desbotados, mas para nós era perfeita. Enquanto decorávamos, a Júlia cantarolava músicas de Natal que tinha aprendido na escola, aquela vozinha fina e desafinada de criança, e todos nós acabamos cantando junto. Noite feliz, ó Senhor, Deus de amor. As vozes se misturavam com os sons que vinham da cozinha, o tilintar de panelas, o barulho da água correndo na pia, as risadas das mulheres conversando. Por volta do meio-dia, quando o sol estava a pino e o calor tinha ficado quase insuportável, meu pai sugeriu que a gente fosse até o rio se refrescar. O rio ficava a uns 20 minutos de caminhada morro abaixo, seguindo uma trilha estreita que passava pelo meio do pasto onde a vovó criava algumas vacas e galinhas. A ideia foi recebida com entusiasmo por todos nós, crianças. Até a Marcela, que era mais novinha e vivia reclamando de cansaço, ficou animada. Vamos, vamos, ela gritava, pulando de um pé para o outro. Minha mãe preparou uma sacola com toalhas, protetor solar e algumas frutas para a gente comer lá. A tia Conceição ficou em casa com o bebê Gustavo, que estava dormindo, e a vovó também preferiu ficar para continuar cuidando da comida. Mas o resto de nós desceu a trilha em fila indiana, meu pai na frente abrindo caminho, depois eu e o Pedrinho, a Marcela e a Júlia no meio, e minha mãe, o tio Zé e o tio Arnaldo fechando a fila. A trilha era de terra batida, cheia de pedrinhas soltas que rolavam sob os pés. De cada lado crescia capim alto, salpicado de flores silvestres amarelas e roxas que atraíam borboletas e abelhas. O sol batia forte nas nossas cabeças, e logo estávamos todos suados, as camisetas grudando nas costas. Mas a expectativa de mergulhar na água fresca do rio fazia a gente esquecer o calor. Passamos pelo pasto onde as vacas da vovó pastavam tranquilas, mastigando capim com aquele movimento lento e ritmado da mandíbula. Elas levantaram a cabeça quando passamos, nos observando com aqueles olhos grandes e mansos, mas logo voltaram a pastar. Foi quando estávamos quase chegando ao rio, já dava para ouvir o barulho da água correndo sobre as pedras, que a gente viu a cabra. Ela estava parada no meio da trilha, nos encarando com aqueles olhos amarelos e retangulares que as cabras têm, as orelhas compridas e caídas balançando levemente. Era uma cabra grande, de pelo marrom claro com manchas brancas, e tinha um chifre quebrado que dava a ela um ar meio torto e engraçado. Usava uma coleira de couro gasto no pescoço, de onde pendia um sininho pequeno que tilintava a cada movimento. Olha, uma cabra, a Júlia exclamou, apontando. De quem será? Perguntou o Pedrinho. Meu pai se aproximou devagar, estendendo a mão para a cabra cheirar. Ela não se assustou, apenas ficou ali parada, mastigando alguma coisa que tinha na boca, provavelmente um pedaço de capim. Meu pai examinou a coleira. Tem uma plaquinha aqui, ele disse, virando a coleira para ler. Está escrito Matilde. Deve ser de algum vizinho. Vamos levar ela de volta para a vovó, sugeriu minha mãe. Alguém deve estar procurando. Mas a cabra não parecia muito interessada em nos seguir. Quando tentamos continuar pela trilha, ela simplesmente ficou parada onde estava, nos observando com aquela expressão impassível que os animais têm. O tio Arnaldo tentou puxá-la pela coleira, mas ela se recusou a se mover, plantando as patas no chão com uma teimosia impressionante. Essa cabra é cabeça dura, o tio Arnaldo resmungou, limpando o suor da testa com as costas da mão.
Deixa ela aí, sugeriu o tio Zé. Quando a gente voltar, se ela ainda estiver aqui, a gente leva. E foi o que fizemos. Contornamos a cabra e continuamos descendo até o rio. A água estava deliciosamente fresca, correndo rápida sobre um leito de pedras lisas e arredondadas. Tinha um poço mais fundo onde dava para mergulhar, cercado por árvores que faziam sombra e deixavam a água ainda mais gelada. Passamos quase 2 horas ali, nadando, brincando, jogando água uns nos outros. O Pedrinho e eu fizemos uma competição para ver quem conseguia ficar mais tempo debaixo d'água. A Marcela e a Júlia ficaram na parte mais rasa, procurando pedrinhas coloridas no fundo. Os adultos sentaram nas pedras da margem, com os pés na água, conversando e rindo. Quando finalmente decidimos voltar, o sol já tinha começado a descer no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados e rosados. Nos secamos com as toalhas, vestimos as roupas sobre os corpos ainda úmidos e começamos a subir a trilha de volta. E lá estava a cabra, exatamente no mesmo lugar onde a tínhamos deixado, como se não tivesse se movido nem 1 centímetro. Quando nos viu, ela baliu, um som alto e prolongado que ecoou pelo vale. Essa cabra é estranha, comentou o Pedrinho. Vamos tentar levar ela dessa vez, disse meu pai. Ele pegou a coleira e começou a puxar gentilmente. Para nossa surpresa, dessa vez a cabra seguiu sem resistência, caminhando ao lado dele com aquele andar característico das cabras, meio saltitante e desengonçado. O sininho na coleira tilintava a cada passo, criando uma melodia simples e repetitiva que se misturava com os sons do fim de tarde, o canto das cigarras, o pio dos pássaros voltando para os ninhos, o vento sussurrando nas folhas das árvores. Subimos a trilha com a cabra nos seguindo docilmente. Quando chegamos à casa da vovó, o sol já estava se pondo, e as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu que escurecia. A vovó estava na varanda, acendendo as lamparinas de querosene que iluminavam a entrada da casa com aquela luz amarelada e tremulante. Quando nos viu chegando com a cabra, ela arregalou os olhos. Mas que história é essa? Ela exclamou, descendo os degraus da varanda. De onde vocês tiraram essa cabra? Encontramos ela no caminho do rio, explicou meu pai. Achamos que era de algum vizinho. O nome dela é Matilde, tá escrito na coleira. A vovó se aproximou da cabra e a examinou com atenção, passando a mão pelo pelo áspero do animal, verificando os dentes, as patas, os olhos. A cabra se deixou examinar tranquilamente, como se estivesse acostumada com aquilo. Essa cabra eu conheço, a vovó disse finalmente, balançando a cabeça. É da dona Sebastiana, que mora lá do outro lado do morro. Essa cabra vive fugindo. A dona Sebastiana já veio aqui várias vezes procurando ela. Vamos levar ela de volta então, sugeriu o tio Arnaldo. A vovó olhou para o céu que escurecia rapidamente. Agora não dá mais tempo. A casa da dona Sebastiana é longe, e já está escurecendo. Vamos deixar ela no curral com as vacas por hoje, e amanhã cedo a gente leva de volta. E foi o que fizemos. Levamos a Matilde até o curral, um cercado de madeira nos fundos da casa onde as vacas da vovó passavam a noite. As vacas olharam para a cabra com curiosidade, mas logo perderam o interesse e voltaram a mastigar o capim que a vovó tinha colocado no coxo. A Matilde se acomodou num canto, deitando na palha seca com um suspiro que parecia quase humano. Com a cabra resolvida, voltamos para casa para nos preparar para a ceia. A noite tinha caído completamente agora, e a casa da vovó brilhava como uma joia no meio da escuridão, as janelas iluminadas pela luz amarela das lâmpadas e das lamparinas, o pisca-pisca da árvore de Natal piscando em ritmo constante. O cheiro da comida estava ainda mais forte, fazendo o estômago roncar de fome. Tomamos banho, vestimos roupas limpas e nos reunimos na sala enquanto as mulheres davam os últimos retoques na ceia. A mesa estava linda, coberta com a toalha branca de linho, decorada com velas vermelhas e arranjos de flores do jardim da vovó. Os pratos e talheres brilhavam sob a luz das velas. No centro da mesa, o peru dourado e suculento, cercado por todas aquelas delícias que tinham sido preparadas durante o dia. Sentamos todos juntos, apertados mas felizes, e a vovó pediu para fazermos uma oração antes de começar a comer. Fechamos os olhos e juntamos as mãos enquanto ela agradecia a Deus pela família reunida, pela comida farta, pela saúde e pela paz. Sua voz tremia de emoção, e quando terminei de abrir os olhos, vi que ela estava com lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. A ceia foi maravilhosa. Comemos até não poder mais, conversamos, rimos, contamos histórias. O tio Arnaldo contou sobre a vida em São Paulo, sobre os prédios altos, o trânsito caótico, as pessoas sempre correndo de um lado para o outro.
A tia Conceição contou sobre a vez em que o Pedrinho tinha se perdido no mercado e ela tinha ficado desesperada até encontrá-lo no corredor dos brinquedos, completamente alheio ao pânico que tinha causado. Meu pai contou sobre os natais da infância dele, quando a vovó ainda era jovem e o vovô, que tinha falecido anos antes de eu nascer, tocava violão e cantava para a família inteira. Depois da ceia, quando já passava da meia-noite e as crianças menores começavam a ficar sonolentas, chegou a hora da troca de presentes. A vovó tinha colocado todos os presentes embaixo da árvore de Natal, embrulhados em papel colorido com laços de fita. Não eram presentes caros ou elaborados, mas cada um tinha sido escolhido com carinho. Ganhei um carrinho de controle remoto que eu tinha pedido há meses. A Júlia ganhou uma boneca de pano feita pela própria vovó, com cabelos de lã amarela e um vestido de chita florida. O Pedrinho ganhou uma bola de futebol. A Marcela ganhou um jogo de panelinhas de brinquedo. Até o bebê Gustavo ganhou um chocalho colorido que ele imediatamente levou à boca. Estávamos todos ali, sentados na sala, cercados por papel de presente rasgado e fitas amassadas, quando ouvimos um barulho vindo de fora. Era um barulho estranho, uma mistura de balidos altos e urgentes com o som de madeira sendo batida. Todos paramos o que estávamos fazendo e olhamos uns para os outros. — O que é isso? Perguntou minha mãe, franzindo a testa. Meu pai se levantou e foi até a janela, afastando a cortina para olhar lá fora. A noite estava escura, iluminada apenas pela lua crescente e pelas estrelas que brilhavam no céu limpo. Ele ficou ali parado por um momento, tentando enxergar alguma coisa na escuridão, e então seus olhos se arregalaram. — Tem fumaça saindo do curral, ele disse, a voz subitamente tensa. — O quê? A vovó se levantou de um pulo, mais rápida do que eu imaginava que uma senhora da idade dela pudesse se mover. Todos corremos para a janela. E lá estava, uma coluna de fumaça cinza subindo do curral, iluminada por baixo por um brilho alaranjado que só podia significar uma coisa. Fogo! Meu Deus! Minha mãe sussurrou, levando a mão à boca. O que aconteceu depois foi uma confusão de gritos, correria e pânico. Meu pai, o tio Zé e o tio Arnaldo saíram correndo da casa em direção ao curral. A vovó foi atrás deles, gritando instruções. Minha mãe e a tia Conceição nos mandaram ficar dentro de casa, mas é claro que não obedecemos. Eu, o Pedrinho, a Marcela e até a Júlia saímos correndo atrás dos adultos, nossos corações batendo descompassados no peito. Quando chegamos ao curral, a cena era aterrorizante. As chamas tinham começado num canto do curral, onde a vovó guardava fardos de feno seco para alimentar as vacas. O fogo já tinha consumido vários fardos e estava se espalhando rapidamente, alimentado pelo capim seco e pela madeira velha das cercas. As vacas estavam apavoradas, mugindo alto e correndo de um lado para o outro dentro do cercado, procurando uma saída. E no meio de tudo aquilo, balindo desesperadamente, estava Matilde. Foi ela, a vovó gritou por cima do barulho do fogo crepitante e dos mugidos das vacas. Foi a cabra que nos avisou. Se não fosse por ela, a gente não teria ouvido nada até ser tarde demais. Meu pai e os tios correram para abrir o portão do curral, libertando as vacas que saíram em disparada, ainda mugindo de medo. A Matilde saiu junto com elas, mas em vez de fugir para longe como as vacas fizeram, ela ficou ali perto, observando tudo com aqueles olhos amarelos que refletiam a luz das chamas. Precisamos apagar o fogo, meu pai gritou. Onde tem água? Tem a mangueira ali. A vovó apontou para o lado da casa, onde uma mangueira verde estava enrolada numa torneira. O tio Arnaldo correu até lá e abriu a torneira, mas quando a água começou a sair, ficou claro que a pressão era fraca demais e a mangueira curta demais para alcançar o fogo. Precisávamos de outra solução, e rápido. As chamas já tinham alcançado as cercas de madeira e estavam começando a subir pelos postes que sustentavam o telhado do curral. Baldes, a vovó gritou. Vamos fazer uma corrente com baldes. E foi o que fizemos. A vovó tinha vários baldes de metal guardados no galpão ao lado da casa. Pegamos todos eles e formamos uma corrente humana desde a torneira até o curral. A vovó enchia os baldes na torneira, passava para a tia Conceição, que passava para minha mãe, que passava para o tio Zé, que passava para o tio Arnaldo, que jogava água nas chamas. Eu, o Pedrinho e até a Marcela ajudamos, carregando baldes menores, correndo de um lado para o outro. A Júlia ficou segurando o bebê Gustavo, que tinha acordado com toda a confusão e chorava assustado. Era um trabalho exaustivo. Os baldes eram pesados, a água gelada respingava em nós, deixando nossas roupas encharcadas. O calor do fogo era intenso, queimando o rosto e os braços mesmo a vários metros de distância. A fumaça era densa e acre, entrando nos pulmões e fazendo a gente tossir.
Os olhos ardiam, as lágrimas escorriam pelo rosto misturadas com fuligem e suor. Mas não podíamos parar. Se o fogo se espalhasse para casa, perderíamos tudo. Não sei quanto tempo passamos ali, jogando balde após balde de água nas chamas. Pareceram horas, mas provavelmente foram apenas 20 ou 30 minutos. Aos poucos, muito devagar, as chamas começaram a diminuir. O alaranjado brilhante foi ficando mais fraco, substituído por brasas vermelhas que sibilavam quando a água as atingia. A fumaça foi ficando mais branca, menos densa. E finalmente, quando jogamos o último balde de água, o fogo estava completamente apagado. Só restavam os fardos de feno carbonizados, fumegantes, e as cercas de madeira parcialmente queimadas, negras e retorcidas. Ficamos todos ali parados por um momento, ofegantes, encharcados, cobertos de fuligem, olhando para os destroços. Ninguém disse nada. Não havia palavras para expressar o alívio, o cansaço, o susto que ainda fazia o coração bater acelerado. Foi a vovó quem quebrou o silêncio. Graças a Deus, ela disse, a voz rouca e trêmula. Graças a Deus e a Matilde. Se não fosse por ela, a gente teria perdido tudo. Foi só então que percebi que a cabra ainda estava ali, sentada a poucos metros de nós, nos observando com aquela expressão calma e impassível. O pelo dela estava sujo de fuligem, e ela cheirava fumaça, mas parecia completamente tranquila, como se nada daquilo a tivesse afetado. Como você acha que o fogo começou? Perguntou o tio Zé, limpando o rosto com a manga da camisa molhada. A vovó balançou a cabeça. Deve ter sido alguma brasa da lamparina que eu acendi mais cedo. Eu pensei que tinha apagado ela direito, mas deve ter caído alguma coisa no feno. Feno seco pega fogo, que é uma beleza. Podia ter sido pior, disse meu pai, colocando a mão no ombro da vovó. Muito pior. Mas graças a essa cabra teimosa, a gente conseguiu apagar a tempo. A vovó se aproximou da Matilde e se ajoelhou ao lado dela, passando a mão pelo pelo sujo do animal. A cabra virou a cabeça e a olhou, e por um momento pareceu haver uma compreensão mútua entre elas, algo que ia além das palavras. Você é uma heroína, a vovó sussurrou para a cabra. Uma verdadeira heroína. Voltamos para casa devagar, arrastando os pés cansados. Estávamos todos exaustos, sujos, cheirando a fumaça. As roupas bonitas que tínhamos vestido para a ceia estavam arruinadas, encharcadas e manchadas de fuligem. Mas estávamos vivos, e a casa estava intacta. Era tudo o que importava. Dentro de casa, a vovó insistiu que todos tomássemos banho e vestíssemos roupas limpas antes de ir dormir. Enquanto esperávamos nossa vez no banheiro, sentamos na sala, ainda em silêncio, processando o que tinha acontecido. O contraste entre a alegria da ceia de poucas horas atrás e o terror do incêndio era tão grande que parecia irreal, como se tivéssemos vivido 2 dias diferentes em uma única noite. Depois que todos se lavaram e trocaram de roupa, a vovó preparou chá de camomila para acalmar os nervos. Sentamos na cozinha, em volta da mesa grande de madeira, segurando as canecas quentes entre as mãos, sorvendo o líquido aromático em pequenos goles. O relógio na parede marcava quase 3 horas da manhã. Lá fora, a noite estava silenciosa agora, apenas o canto dos grilos e o farfalhar das folhas ao vento. Eu não consigo parar de pensar, minha mãe disse, quebrando o silêncio. E se a gente não tivesse encontrado a cabra? E se a gente tivesse deixado ela lá na trilha? E se a gente não tivesse trazido ela para o curral? Mas a gente trouxe, disse a vovó, com aquela sabedoria simples que só os mais velhos têm. E ela nos salvou. Às vezes as coisas acontecem por um motivo, mesmo que a gente não entenda na hora. Você acha que ela sabia? Perguntei, minha voz soando pequena e cansada. Você acha que ela sabia que ia ter um incêndio? A vovó sorriu, aquele sorriso cansado mas cheio de carinho. Quem sabe, meu neto? Os animais sabem coisas que a gente não sabe. Eles sentem coisas que a gente não sente. Talvez ela tenha sentido que precisava estar aqui hoje. Ou talvez tenha sido só sorte. Ou talvez tenha sido um presente de Natal de Deus. Finalmente, quando o chá acabou e o cansaço ficou pesado demais para ignorar, fomos todos dormir. Eu e a Júlia nos deitamos na cama do quarto que dividíamos, mas eu não conseguia fechar os olhos. Ficava repassando tudo na cabeça, a descoberta da cabra na trilha, a ceia feliz, o incêndio aterrorizante, os baldes de água, a Matilde nos observando com aqueles olhos amarelos. Parecia um sonho, ou um pesadelo, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Você tá acordado? A Júlia sussurrou no escuro. Tô, respondi. Eu também. Não consigo dormir.
Ficamos ali deitados em silêncio por um tempo, ouvindo sons da casa adormecida, o rangido das tábuas do assoalho quando alguém se mexia na cama, o tic-tac do relógio na sala, o vento batendo suavemente nas janelas. Eu gostei da Matilde, a Júlia disse finalmente. Ela é legal. Eu também gostei, concordei. Ela salvou a gente. Você acha que a vovó vai deixar ela ficar? Não sei. Ela é da dona Sebastiana. A gente tem que devolver. Mas talvez a dona Sebastiana deixe a gente visitar ela. Talvez. E com esse pensamento reconfortante, finalmente consegui adormecer, caindo num sono profundo e sem sonhos, o tipo de sono que só vem depois de um dia longo e emocionalmente exaustivo. Acordei tarde na manhã seguinte, com o sol já alto no céu e entrando pela janela do quarto, aquecendo o rosto. A Júlia ainda dormia ao meu lado, enrolada no lençol. Levantei devagar para não acordá-la e desci para a cozinha. A casa estava quieta, mas dava para ouvir vozes vindas de fora. Saí pela porta da frente e vi que todos estavam reunidos no quintal, em volta do curral destruído. À luz do dia, os danos pareciam ainda piores do que tinham parecido na noite anterior. Os fardos de feno estavam completamente destruídos, reduzidos a cinzas e pedaços carbonizados. As cercas de madeira estavam queimadas em vários pontos, algumas completamente destruídas. O telhado do curral tinha buracos onde as chamas tinham alcançado. Mas a casa estava intacta, e as vacas, que tinham sido reunidas de volta ao pasto, estavam bem. E a Matilde estava lá, pastando tranquilamente ao lado das vacas, como se nada tivesse acontecido. Meu pai, o tio Zé e o tio Arnaldo já estavam discutindo como consertar o curral. A vovó estava com eles, apontando para diferentes partes da estrutura, explicando o que precisava ser feito. Quando me viram, todos pararam de falar e sorriram. Bom dia, dorminhoco, meu pai disse, bagunçando meu cabelo com a mão. Bom dia, respondi, ainda meio sonolento. Vocês vão consertar o curral. Vamos tentar, disse o tio Arnaldo. Vai dar trabalho, mas dá para fazer. Pelo menos a estrutura principal ainda tá de pé. E a Matilde? Perguntei. A gente vai devolver ela hoje. A vovó olhou para a cabra, que tinha levantado a cabeça e nos observava enquanto mastigava capim. Vamos sim. Depois do café da manhã, eu e você vamos levar ela de volta para Dona Sebastiana. Você quer ir comigo? Quero, respondi imediatamente. A ideia de passar mais tempo com a cabra heroína me agradava. Depois de um café da manhã farto, com pão caseiro, manteiga, queijo, geleia de goiaba e café com leite, eu e a vovó nos preparamos para a caminhada até a casa da Dona Sebastiana. A vovó colocou um chapéu de palha na cabeça para se proteger do sol, e eu vesti um boné. Pegamos a Matilde pela coleira, e ela nos seguiu docilmente, o sininho tilintando a cada passo. A casa da Dona Sebastiana ficava do outro lado do morro, a cerca de 40 minutos de caminhada. O caminho era bonito, passando por entre cafezais, pequenas matas, riachos que cortavam a terra vermelha. O sol estava forte, mas uma brisa suave tornava a caminhada agradável. A vovó ia devagar, parando de vez em quando para descansar e limpar o suor do rosto com um lenço de pano que tirava do bolso do avental. Enquanto caminhávamos, a vovó me contou histórias sobre a Dona Sebastiana. Ela era uma senhora viúva, mais ou menos da mesma idade da vovó, que vivia sozinha desde que os filhos tinham crescido e ido embora para a cidade. Criava cabras, galinhas e alguns porcos, e vendia queijo de cabra no mercado da cidade. Era uma mulher trabalhadora e independente, mas também solitária. A Matilde era sua cabra favorita, a mais velha e a mais teimosa de todas. Ela vai ficar feliz de ter a Matilde de volta, a vovó disse. Essa cabra vive fugindo, mas a Dona Sebastiana gosta muito dela. Diz que ela tem personalidade. Ela tem mesmo, concordei, olhando para Matilde que caminhava ao nosso lado, a cabeça erguida, as orelhas balançando. Ela salvou a gente ontem. Salvou sim, a vovó concordou, a voz ficando mais séria. E eu nunca vou esquecer isso. Aquela cabra é especial. Quando finalmente chegamos à casa da Dona Sebastiana, uma construção pequena e simples de tijolos aparentes com um quintal cheio de animais, a Dona Sebastiana estava no terreiro, jogando milho para as galinhas. Quando nos viu chegando com a Matilde, seu rosto se iluminou. Matilde, ela gritou, largando o balde de milho e correndo em nossa direção. Menina levada, onde você estava? A Matilde baliu alto, como se estivesse respondendo, e correu para Dona Sebastiana, que se ajoelhou e abraçou a cabra, enterrando o rosto no pelo do animal. Era uma cena tocante, cheia de afeto genuíno.
Ela apareceu lá em casa ontem, a vovó explicou. Meu neto e a família encontraram ela no caminho do rio. A gente ia trazer ela de volta ontem mesmo, mas já estava escurecendo, então deixamos ela passar a noite no curral. Obrigada por cuidar dela, a dona Sebastiana disse, ainda abraçada à cabra. Essa danada vive fugindo. Eu já não sei mais o que fazer. Foi então que a vovó contou para ela sobre o incêndio, sobre como a Matilde tinha balido e chamado nossa atenção, sobre como tínhamos conseguido apagar o fogo a tempo graças ao aviso dela. A dona Sebastiana ouviu tudo com os olhos arregalados, a mão na boca. Meu Deus do céu, ela sussurrou quando a vovó terminou. Essa cabra salvou vocês. Ela salvou sua casa, Marieta. Salvou sim, a vovó confirmou. Por isso eu vim trazer ela pessoalmente. Queria agradecer. E queria que você soubesse que essa cabra é muito especial. A dona Sebastiana olhou para Matilde com uma expressão de orgulho e carinho. Eu sempre soube que ela era especial, mas nunca imaginei que ela fosse fazer uma coisa dessas. Ficamos ali conversando por mais algum tempo, tomando água fresca que a dona Sebastiana tirou de uma moringa de barro, comendo biscoitos de polvilho que ela tinha feito naquela manhã. A Matilde ficou deitada aos pés da dona Sebastiana, mastigando tranquilamente, aqueles olhos amarelos meio fechados, como se estivesse satisfeita por estar de volta em casa. Quando finalmente nos despedimos e começamos a caminhada de volta, eu me virei várias vezes para olhar para trás. A Matilde estava parada no terreiro, nos observando partir, e eu tive a estranha sensação de que ela sabia exatamente o que tinha feito, de que tinha escolhido estar naquele lugar naquela hora por um motivo. A vovó deve ter percebido meus pensamentos, porque colocou a mão no meu ombro e disse, às vezes a gente encontra anjos nos lugares mais inesperados. E às vezes esses anjos têm 4 patas e chifres. Sorri para ela, e continuamos caminhando de volta para casa, o sol quente nas costas, o vento suave no rosto, o coração cheio de gratidão e de uma sensação de que tinha vivido algo extraordinário, algo que ia carregar comigo para sempre. Os dias seguintes foram dedicados a consertar o curral. Meu pai, os tios e até alguns vizinhos que vieram ajudar trabalharam de sol a sol, substituindo as tábuas queimadas, consertando o telhado, limpando as cinzas. Eu e o Pedrinho ajudamos como podíamos, carregando ferramentas, segurando tábuas, buscando água para os homens beberem. Era um trabalho duro, mas havia algo reconfortante naquilo, na ideia de reconstruir, de transformar destruição em algo novo e útil. À noite, depois do jantar, nos reuníamos na varanda para descansar. A vovó trazia café fresco e bolo, e ficávamos ali sentados, conversando, ouvindo sons da noite, os grilos, as rãs no açude, o vento nas árvores. E sempre, em algum momento da conversa, alguém mencionava Matilde, e todos sorriam, balançando a cabeça com aquela mistura de incredulidade e gratidão. Eu nunca vou esquecer aquela cabra, o tio Arnaldo disse uma noite, sorvendo café quente. Ela literalmente salvou nossas vidas. E pensar que a gente quase deixou ela na trilha, minha mãe acrescentou. Se a gente tivesse feito isso, quem sabe o que teria acontecido? Mas a gente não deixou, a vovó disse, com aquela sabedoria tranquila dela. E isso é o que importa. A gente fez a escolha certa, mesmo sem saber por quê. Você acha que ela sabia? Perguntei de novo, a mesma pergunta que tinha feito na noite do incêndio. Você acha que ela sabia que precisava estar lá? A vovó ficou em silêncio por um momento, olhando para o céu estrelado. Eu acho que alguns mistérios não precisam ser explicados, meu neto. Às vezes é melhor simplesmente aceitar o presente que recebemos e ser grato por ele. E era exatamente isso que eu sentia. Gratidão. Não só pela Matilde, mas por tudo. Por estar ali, naquela casa cheia de amor e calor humano. Por ter uma família que se unia nos momentos difíceis. Por ter vivido aquele Natal extraordinário que, apesar do susto, tinha sido o mais memorável da minha vida. Quando finalmente chegou a hora de voltarmos para casa, alguns dias depois, foi difícil me despedir. A vovó me abraçou forte, cheirando a canela e sabão de cocô, e sussurrou no meu ouvido, você sempre vai ser bem-vindo aqui, meu netinho. Esta é sua casa também. Prometi que voltaria logo, e sabia que ia cumprir essa promessa. Mas antes de irmos embora, pedi ao meu pai para fazermos um desvio pela casa da dona Sebastiana. Queria me despedir da Matilde também. Meu pai concordou, e fizemos o desvio. Quando chegamos lá, a Matilde estava no quintal, deitada à sombra de uma árvore. Quando me viu, ela levantou a cabeça e baliu, e eu tive certeza de que ela tinha me reconhecido. Me aproximei dela e me ajoelhei, passando a mão pelo pelo áspero, sentindo o calor do corpo dela sob a palma da minha mão. Obrigado, sussurrei.
sabendo que ela não entendia as palavras, mas esperando que entendesse o sentimento por trás delas. Obrigado por nos salvar. A Matilde me olhou com aqueles olhos amarelos e estranhos, e por um momento pareceu haver uma conexão entre nós, algo profundo e inexplicável. Então ela baixou a cabeça e voltou a mastigar o capim, e eu soube que era hora de ir. A viagem de volta para casa foi silenciosa. Eu e a Júlia ficamos olhando pela janela, vendo a paisagem passar, as montanhas, os cafezais, as casinhas espalhadas pelo interior. Minha mente estava cheia de memórias daqueles dias, cada uma mais vívida que a outra. O cheiro da cozinha da vovó, o gosto do doce de abóbora com cocô, o som do sininho na coleira da Matilde, o calor do fogo, o alívio quando as chamas finalmente se apagaram, o abraço da vovó, o olhar da Matilde. Nos anos que se seguiram, voltei muitas vezes à casa da vovó. Cada Natal, cada férias de verão, sempre que podia. E sempre, sempre, fazia questão de visitar a dona Sebastiana e a Matilde. A cabra viveu muitos anos ainda, envelhecendo devagar, o pelo ficando mais grisalho, os movimentos mais lentos, mas aqueles olhos amarelos sempre alertas, sempre inteligentes. Quando finalmente ela morreu, já eu era adolescente, a dona Sebastiana me ligou para contar. Chorei ao telefone, surpreendendo a mim mesmo com a intensidade da emoção. Não era só uma cabra que tinha morrido. Era um pedaço da minha infância, um símbolo de algo maior, de milagres pequenos e inesperados, de como a vida pode nos surpreender das formas mais estranhas e maravilhosas. A dona Sebastiana a enterrou debaixo da árvore onde a Matilde costumava descansar, e colocou uma pedra simples marcando o lugar. Quando visitei o túmulo, semanas depois, levei flores do jardim da vovó, aquelas mesmas flores que tinham decorado a mesa na noite daquele Natal inesquecível. Fiquei ali parado por um longo tempo, lembrando, sentindo aquela mistura agridoce de tristeza e gratidão. A vovó Marieta também nos deixou alguns anos depois, quando eu já estava na faculdade. Ela morreu dormindo, tranquilamente, do jeito que sempre disse que queria ir. No funeral, cercado por toda a família, contei a história da Matilde para os primos mais novos que não tinham estado lá naquele Natal. Contei sobre como uma cabra teimosa tinha aparecido no nosso caminho, sobre como ela tinha nos salvado, sobre como aquele tinha sido o Natal mais bizarro e mais bonito da minha vida. E enquanto contava, percebi que aquela história tinha se tornado parte da mitologia da nossa família, uma daquelas histórias que são contadas e recontadas, que passam de geração em geração, ganhando novos detalhes e significados a cada repetição. Era uma história sobre sorte, sobre destino, sobre como às vezes os anjos aparecem nas formas mais inesperadas. Era uma história sobre família, sobre união, sobre como nos momentos de crise descobrimos do que somos feitos. Era uma história sobre gratidão, sobre reconhecer e valorizar os pequenos milagres que acontecem nas nossas vidas. Hoje, tantos anos depois, quando o Natal se aproxima e o cheiro de canela e cravo começa a tomar conta das casas, eu sempre me lembro daquele dezembro de 1992. Lembro do calor do verão mineiro, do gosto do doce de abóbora com cocô, do som do sininho tilintando na coleira da Matilde. Lembro do medo quando vi as chamas, do alívio quando conseguimos apagá-las, da exaustão depois de tudo. Lembro do abraço da vovó, do sorriso da dona Sebastiana, dos olhos amarelos da Matilde me observando com aquela sabedoria antiga e inexplicável. E sempre, sempre, quando conto essa história para meus próprios filhos, para meus amigos, para qualquer um que queira ouvir, termino da mesma forma. Dizendo que aquele foi o Natal em que aprendi que os milagres existem, que eles podem vir de onde menos esperamos, e que às vezes tudo o que precisamos fazer é estar abertos para recebê-los. Que às vezes uma cabra teimosa que aparece no nosso caminho não é apenas uma cabra, mas um presente, um sinal, um lembrete de que há forças no universo que cuidam de nós de maneiras que nunca vamos entender completamente. A casa da vovó ainda está lá, no alto do morro, cercada pelos cafezais. Agora pertence ao tio Arnaldo, que se aposentou e voltou para o interior. Ele reformou a casa, modernizou algumas coisas, mas manteve a essência, aquele cheiro de infância, aquela sensação de lar. O curral foi reconstruído completamente depois do incêndio, mais forte e seguro, e agora abriga não só vacas, mas também algumas cabras que o tio Arnaldo começou a criar. Ele diz que é uma homenagem a Matilde, e eu acho isso bonito. Visito sempre que posso, levando meus filhos para conhecerem o lugar onde cresci passando as férias, onde vivi algumas das experiências mais marcantes da minha infância. Mostro a eles o rio onde nadávamos, a trilha onde encontramos a Matilde, o lugar onde ficava o curral antigo. Conto as histórias, e vejo nos olhos deles aquele brilho de encantamento que eu devia ter nos meus quando ouvi as histórias do meu pai e da minha vovó. E às vezes, quando estamos lá,
Caminhamos até a casa da dona Sebastiana, que agora é ocupada por uma sobrinha dela que herdou a propriedade. A árvore onde a Matilde está enterrada ainda está lá, maior e mais frondosa, e a pedra que marca o túmulo ainda está no lugar, coberta de musgo e líquen. Meus filhos colocam flores ali, mesmo sem terem conhecido a cabra, porque entendem, de alguma forma, a importância daquele animal na história da nossa família. Há algo de profundamente reconfortante em saber que aquela história continua viva, que não se perdeu com o tempo, que não foi esquecida. É como se a Matilde ainda estivesse ali, de alguma forma, nos lembrando de prestar atenção aos sinais, de valorizar as coincidências, de acreditar que há mais entre o céu e a terra do que nossa vã filosofia pode imaginar. Minha irmã Júlia, que agora é veterinária, diz que foi aquele Natal que inspirou a escolher sua profissão. Ela diz que nunca esqueceu a sensação de ver um animal fazer algo tão extraordinário, tão além do que esperaríamos de uma simples cabra. Trabalha numa clínica no interior, cuidando de animais de fazenda, e sempre que alguém traz uma cabra para consulta, ela sorri e pensa na Matilde. O Pedrinho, meu primo, se tornou bombeiro. Ele diz que foi a experiência de combater aquele incêndio, mesmo sendo criança, que plantou a semente. Queria ajudar as pessoas em momentos de crise, queria ser aquele que aparece quando tudo parece perdido e traz esperança. E toda vez que ele salva alguém, toda vez que apaga um incêndio, ele pensa naquela noite de Natal, no trabalho em equipe, na corrente de baldes, na sensação de vitória quando as últimas chamas se apagaram. A Marcela se tornou professora de crianças pequenas, e sempre conta histórias para seus alunos. A história da Matilde é uma das favoritas deles. Ela conta de forma simples, adaptada para a idade das crianças, mas mantendo a essência, a mensagem de que devemos ser gentis com os animais, de que eles são mais inteligentes e sensíveis do que imaginamos, de que às vezes eles podem nos surpreender de formas maravilhosas. E eu me tornei escritor. Não foi uma decisão consciente, não foi algo que planejei. Mas percebi, ao longo dos anos, que tinha uma necessidade de contar histórias, de preservar memórias, de transformar experiências em palavras que outras pessoas pudessem ler e sentir. E sempre, volto àquele Natal de 1992, aquela cabra teimosa de olhos amarelos, aquele incêndio que quase destruiu tudo mas acabou nos unindo ainda mais. Escrevi essa história muitas vezes, de muitas formas diferentes. Em contos, em crônicas, em entradas de diário. Mas sempre sinto que não consigo capturar completamente a essência daquele momento, a magia daqueles dias. As palavras parecem insuficientes para descrever o cheiro da cozinha da vovó, o som do sininho da Matilde, o calor do fogo, o alívio quando tudo acabou. Mas continuo tentando, porque sei que é importante. Importante para mim, importante para minha família, importante para qualquer um que leia e talvez encontre nessa história algo que ressoe com suas próprias experiências. Porque no final das contas, não é realmente sobre uma cabra que salvou uma família de um incêndio. É sobre muito mais que isso. É sobre como os momentos mais inesperados podem se tornar os mais significativos. É sobre como as crises podem revelar o melhor das pessoas. É sobre como o amor e a união podem superar qualquer obstáculo. É sobre como devemos estar sempre abertos para os milagres, porque eles acontecem, mesmo quando não acreditamos neles. É sobre gratidão. Gratidão pela família que temos, pelas experiências que vivemos, pelos animais que cruzam nosso caminho e deixam marcas indeléveis em nossos corações. Gratidão pelas segundas chances, por termos conseguido apagar o fogo a tempo, por ninguém ter se machucado, por a casa ter sobrevivido. Gratidão pela Matilde, aquela cabra teimosa e maravilhosa que apareceu no momento certo, no lugar certo, e fez exatamente o que precisava ser feito. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se não tivéssemos encontrado a Matilde naquele dia. Se tivéssemos escolhido outro caminho para o rio. Se tivéssemos decidido não ir ao rio. Se tivéssemos deixado a cabra na trilha em vez de trazê-la para casa. Tantos sês, tantas possibilidades, tantos caminhos que a vida poderia ter tomado. Mas não tomou. Tomou esse caminho, o caminho que levou aquele Natal extraordinário, aquela noite de terror e triunfo, aquela história que carrego comigo há tantos anos. E talvez seja isso que torna a história tão especial. Não é só o que aconteceu, mas o que poderia ter acontecido e não aconteceu. É a consciência de que estivemos à beira de uma tragédia e fomos salvos por uma série de coincidências improváveis que, quando olhamos em retrospecto, parecem quase orquestradas. É a sensação de que havia algo maior em ação, algo que não podemos nomear ou explicar, mas que podemos sentir quando paramos para pensar sobre aqueles dias. Meu pai, que agora é um senhor de cabelos brancos e costas curvadas pelo tempo, ainda se emociona quando fala sobre aquele Natal. Ele diz que foi um dos momentos mais assustadores da vida dele, mas também um dos mais bonitos.
Assustador porque viu tudo o que amava quase ser destruído. Bonito porque viu sua família se unir, trabalhar junto, superar o medo e o cansaço para salvar o que era importante. E bonito porque viu, naquela cabra teimosa, uma prova de que o universo às vezes conspira a nosso favor de formas que nunca esperaríamos. Minha mãe guarda até hoje uma foto daquele Natal. Foi tirada na manhã seguinte ao incêndio, quando todos estávamos reunidos no quintal, olhando para o curral destruído. Estamos todos sujos de fuligem, com roupas manchadas, cabelos despenteados, olheiras profundas de cansaço. Mas estamos sorrindo. Todos nós. Porque estávamos vivos, estávamos juntos, e tínhamos sobrevivido. E no canto da foto, quase fora do enquadramento, está Matilde, aqueles olhos amarelos fixos na câmera, como se soubesse exatamente o que tinha feito e estivesse orgulhosa disso. Essa foto fica na sala da casa dos meus pais, numa moldura simples de madeira, e toda vez que a vejo, sinto aquele aperto no peito, aquela mistura de emoções que é impossível de descrever. Saudade da vovó, da infância, daqueles dias simples e felizes no interior. Gratidão por ter vivido aquilo, por ter aquelas memórias, por fazer parte daquela história. E uma espécie de reverência, quase religiosa, por aquela cabra que, por razões que nunca vamos entender completamente, escolheu nos salvar. Porque foi uma escolha, tenho certeza disso. Não foi instinto, não foi acaso. Foi uma escolha consciente de um animal que, de alguma forma, entendeu que precisava estar ali, que precisava nos alertar, que precisava nos dar a chance de salvar o que era nosso. E isso, para mim, é a definição de milagre. Não algo sobrenatural ou impossível, mas algo improvável e maravilhoso que acontece exatamente quando mais precisamos. Hoje, quando meus filhos me pedem para contar uma história antes de dormir, muitas vezes escolho essa. Não as versões editadas e simplificadas que conto para outras pessoas, mas a versão completa, com todos os detalhes, todas as emoções, todos os cheiros e sons e sensações. Quero que eles entendam não só o que aconteceu, mas como foi, como se sentiu, o que significou. Quero que eles carreguem essa história com eles, que a passem para seus próprios filhos um dia, que mantenham viva a memória da Matilde, da vovó Marieta, daquele Natal extraordinário. E quando termino de contar, quando vejo os olhos deles brilhando na penumbra do quarto, cheios de admiração e encantamento, sei que consegui. Sei que a história vai continuar, que vai sobreviver a mim, que vai se tornar parte da herança da nossa família, passando de geração em geração, ganhando novos significados e interpretações, mas sempre mantendo seu núcleo, sua essência, sua mensagem. Que devemos estar abertos para os milagres. Que devemos ser gentis com os animais. Que devemos valorizar nossa família. Que devemos trabalhar juntos nos momentos difíceis. Que devemos ser gratos pelas segundas chances. Que devemos acreditar que há mais no mundo do que podemos ver ou entender. Que devemos prestar atenção aos sinais. Que devemos confiar que, mesmo nos momentos mais escuros, há luz esperando para ser encontrada. E que às vezes, só às vezes, essa luz vem na forma de uma cabra teimosa com olhos amarelos e um sininho na coleira, aparecendo no nosso caminho exatamente quando mais precisamos dela. Penso nisso agora, tantos anos depois, sentado na varanda da minha própria casa, numa noite de dezembro que cheira a chuva que está por vir. O céu está cheio de estrelas, as mesmas estrelas que brilhavam naquela noite de 1992. Ouço os grilos cantando, o vento nas árvores, os sons da noite que são tão parecidos com aqueles que ouvia na casa da vovó. E por um momento, só um momento, é como se o tempo não tivesse passado, como se eu ainda fosse aquele menino de 8 anos, cheio de expectativa e inocência, prestes a viver a aventura mais extraordinária da sua vida. Fecho os olhos e posso sentir tudo de novo. O calor do sol mineiro na pele. O cheiro da cozinha da vovó. O gosto do doce de abóbora com cocô. O som do sininho tilintando. O medo quando vi as chamas. O alívio quando elas se apagaram. O cansaço depois de tudo. A gratidão que encheu meu coração quando percebi que tínhamos sobrevivido, que estávamos bem, que tínhamos sido salvos por uma cabra teimosa que apareceu no momento certo. E quando abro os olhos de novo, estou sorrindo. Porque sei que, não importa quanto tempo passe, não importa quantos natais ainda viva, aquele sempre será o mais especial. O mais bizarro, sim, mas também o mais bonito, o mais significativo, o mais inesquecível. O Natal em que uma cabra salvou o dia. O Natal em que aprendi sobre milagres, sobre família, sobre gratidão, sobre amor. O Natal que mudou minha vida de formas que só agora, tantos anos depois, consigo começar a entender. E enquanto fico ali sentado, ouvindo a noite, sentindo a brisa fresca no rosto, penso na Matilde.
Penso naqueles olhos amarelos, naquele andar desengonçado, naquele sininho que tilintava a cada passo. Penso em como ela apareceu do nada, como nos seguiu, como nos salvou. E sussurro para a noite, para as estrelas, para onde quer que ela esteja agora, um obrigado. Um obrigado simples, sincero, cheio de toda a emoção que ainda sinto quando penso naqueles dias. Obrigado, Matilde. Obrigado por aparecer. Obrigado por ficar. Obrigado por nos salvar. Obrigado por me dar essa história, essa memória, esse presente que carrego comigo há tantos anos e que vou carregar até o fim dos meus dias. E então, como se em resposta, ouço ao longe o som de um sino tilintando. É provavelmente só o vento batendo em algum objeto metálico, ou um animal com uma coleira passando pela rua. Mas por um momento, só um momento, permito-me acreditar que é ela. Que é a Matilde, de algum lugar além do tempo e do espaço, me dizendo que está tudo bem, que ela sabe, que ela entende, que ela também se lembra. E isso é suficiente. Mais do que suficiente. É perfeito. Porque no final das contas, não importa se foi destino ou coincidência, milagre ou sorte. O que importa é que aconteceu, que vivemos aquilo, que sobrevivemos, que aprendemos, que crescemos, que nos tornamos quem somos hoje em parte por causa daquela experiência, daquele Natal, daquela cabra extraordinária. E isso, essa certeza de que nossas vidas foram tocadas por algo especial, algo que vai além da compreensão racional, algo que só pode ser sentido no coração, é o verdadeiro presente daquele Natal. Não os presentes embrulhados debaixo da árvore, não a comida deliciosa na mesa, não as decorações coloridas. Mas a experiência compartilhada, a história que nasceu daqueles dias, a lição que aprendemos sobre o que realmente importa na vida. Família, amor, união, gratidão, fé, esperança e a disposição de acreditar que, mesmo nos momentos mais escuros, há luz. Sempre há luz. Às vezes só precisamos de uma cabra teimosa para nos mostrar onde ela está. E com esse pensamento, levanto da cadeira, entro em casa, e vou verificar meus filhos que já devem estar dormindo. Ajusto os cobertores, beijo suas testas, sussurro que os amo. E enquanto saio do quarto, olho para trás uma última vez, vendo seus rostos tranquilos na penumbra, e agradeço. Agradeço por eles, por minha família, por todas as bênçãos da minha vida. E agradeço pela Matilde, aquela cabra impossível que entrou na minha vida por algumas horas numa véspera de Natal há tantos anos, e que nunca realmente saiu. Que vive nas minhas memórias, nas minhas histórias, no meu coração. Que me ensinou que os milagres existem, que eles podem vir de onde menos esperamos, e que tudo o que precisamos fazer é estar abertos para recebê-los. Essa é a história do Natal em que uma cabra salvou o dia. Minha história mais bizarra, mais inesperada, mais maravilhosa. A história que conto sempre que posso, que escrevo sempre que sinto necessidade, que carrego comigo como um tesouro precioso. A história que espero que sobreviva a mim, que seja contada por meus filhos e pelos filhos dos meus filhos, que se torne parte da memória coletiva da nossa família, um lembrete constante de que a vida é cheia de surpresas, de que devemos estar sempre atentos, de que nunca sabemos quando o milagre vai aparecer no nosso caminho. E se você, que está ouvindo ou lendo essa história agora, tirar apenas uma coisa dela, que seja isso, preste atenção. Preste atenção aos sinais, aos animais que cruzam seu caminho, às coincidências que parecem improváveis demais para serem apenas coincidências. Preste atenção à sua família, aos momentos que passam juntos, às memórias que estão criando. Preste atenção ao presente, porque é tudo o que realmente temos. E preste atenção aos milagres, porque eles acontecem. Todos os dias, de formas grandes e pequenas, eles acontecem. Às vezes só precisamos de uma cabra teimosa para nos lembrar disso. História finalizada.